Então, moçada, vamos lá. Exercício 19, né? Para a gente ver o exercício 19, vamos ler o enunciado e eu vou trazer alguns detalhezinhos em relação aos outros. Esse exercício 19, ele considera os mesmos dados do exercício 18, só que ele altera as perguntas, né? Então, vamos lá, ó. Considerando o mesmo lote do problema anterior, retiram-se duas peças ao acaso. Calcule a probabilidade de que ambas sejam perfeitas, pelo menos uma seja perfeita. Essa ideia do pelo menos uma, a gente vai fazer uma construçãozinha aqui para tentar diminuir o número de cálculos. Nenhuma tenha defeitos graves e nenhuma seja perfeita. Então, os dados aos quais nós estamos nos referindo são os mesmos dados do problema 18, ou seja, nosso espaço amostral tem 16 peças. Dessas peças, 10 são boas e 6 têm defeitos, né? Ele separa, né, vamos relembrar aqui, a questão dos defeitos entre defeitos e defeitos graves. Vamos corrigir aqui. Fica, como eu já comentei, parecendo subentendido que os defeitos os defeitos graves são um subconjunto dos defeitos no contexto da pergunta, mas não foi assim que o problema foi estruturado, né? Aqui, eu acho que faltou uma complementação aqui, então eu reescrevi esse evento defeitos de como outros tipos de defeitos. Então, para a gente resolver a questão 19, vamos pensar assim. O evento B são é a peça ser boa. O evento E, peças com defeitos graves. O evento D, peças com outros tipos de defeitos. Então, aí eu estou dividindo a questão de defeitos em defeitos graves e defeitos de outras naturezas, né? Menos graves ou outro tipo de qualificação desses defeitos. Aí, eu fiz aqui um conjunto, que é o conjunto A, né? Do evento A, onde A representa peças com defeito de qualquer tipo. Então, A vai representar peças com defeitos moderados, né? Ou com defeitos graves. Ou defeitos moderados, ou qualquer tipo de defeito aqui que não seja grave, e defeitos graves. Então, aí, para efeito de resolução das questões A, B, C e D, nós vamos olhar então para esse quadrozinho aqui. Bom, em algumas questões, como na letra A e na letra C, a gente pode olhar para o quadro da forma que ele tinha sido apresentado originalmente, porque aí, ser perfeita, nós estamos olhando para o evento B, e ter defeitos graves, nós estamos olhando para o evento E. Agora, pelo menos uma seja perfeita, aí nós já estamos olhando para uma pergunta um pouco mais complexa, que vai exigir separarmos peças com defeitos de qualquer natureza de peças boas. Nenhuma seja perfeita, também nós vamos estar olhando para essa partição aqui, B e A, tá joia? Então, aí eu fiz esse novo desenho com essa redefinição aqui dos eventos para que a gente possa abordar essa questão. Então vamos lá dar uma olhada na pergunta da letra A, qual a probabilidade de que ambas sejam perfeitas, certo? Muito bem. Então, vamos olhar aqui o comentário sobre a letra A. A probabilidade de que ambas sejam perfeitas. Quando eu estou querendo analisar a probabilidade de que ambas sejam perfeitas, eu estou querendo, na verdade, a probabilidade de a primeira ser perfeita e a segunda ser perfeita. Então,
eu estou querendo esta probabilidade aqui, ó. Qual que é a probabilidade de 1b, primeira perfeita, interseção com 2b, segunda perfeita, tá certo? Lembrando que a probabilidade de que ambas sejam perfeitas está relacionado ao conectivo "e", né? Para ambas ser perfeitas, a primeira tem que ser perfeita e a segunda tem que ser perfeita na retirada aleatória aí de duas peças, né? E nós sabemos que para o teorema da interseção, ele está relacionado à regra da multiplicação, né? Então, para acontecer de a primeira ser boa e a segunda ser boa, né? Eu vou trabalhar com esse evento interseção que vai ser calculado da seguinte forma. Isso daqui é a probabilidade de a segunda ser boa, dado que a primeira é boa, ponderado vezes, né, a probabilidade de a primeira ser boa. Então, é isso daqui que eu vou ter que calcular. São esses cálculos que eu vou precisar fazer. Então, aqui já respondi a pergunta do ponto de vista da interpretação matemática do evento. Agora, nós vamos associar essa resposta aos números relativos a cada uma dessas probabilidades. Para isso, eu vou recorrer, né, àqueles cálculozinhos auxiliares que a gente sempre tem feito. Então, eu preciso aqui, então, saber a probabilidade da primeira ser boa, depois a probabilidade da segunda ser boa, dado que a primeira é boa, né? E substituir essas probabilidades aqui para achar a probabilidade da ocorrência do evento interseção. Então vamos calcular a probabilidade de a primeira ser boa. Qual a probabilidade de 1b? A probabilidade de 1b, ou a primeira ser boa, vamos olhar no universo, no meu espaço amostral, eu tenho 10 peças boas. Então, se eu retirar uma peça ao acaso desse universo, pela definição clássica de probabilidade, a probabilidade de essa peça ser boa, então vai ser 10 em 16. 10 representa os casos favoráveis à ocorrência do evento, 16 os casos possíveis, que nesse caso são todos equiprováveis, eu posso tirar, né? Aí a gente simplifica isso daqui, 10 sobre 16 é o mesmo que 5 sobre 8. Ok. Agora vamos ver a probabilidade da segunda ser boa, dado que a primeira é boa. Então, vamos calcular a probabilidade de a segunda ser boa, dado que a primeira é boa. Bom, para eu olhar isso, agora eu vou ter que olhar para um espaço amostral reduzido, né? Porque se eu já retirei uma peça, então aqui no meu espaço amostral, não tem mais 16 peças. Eu retirei uma, agora eu vou retirar outra. Então, o meu espaço amostral agora passa a ter 15 peças. E, conhecida a informação de que a primeira peça retirada foi boa, esse evento B
os casos favoráveis, passa a contar agora apenas com 9 peças. Então, a probabilidade da segunda ser boa, dado que a primeira é boa, vai ser 9 em 15. E simplificando, dá 3 quintos. Beleza. Agora eu já tenho os cálculos dessas duas probabilidades, né? Esses cálculos auxiliares ali, eu já posso retornar para cá então e calcular a probabilidade de a primeira boa e, deixa eu só corrigir aqui, a probabilidade de a primeira boa e a segunda boa, que é igual ao produto da probabilidade da segunda ser boa, dada que a primeira é boa, 3 quintos, pela probabilidade da primeira ser boa, 5 oitavos. Como eu estou multiplicando aqui, eu posso simplificar, né, esses dois carinhas aqui e chego ao resultado de 3 oitavos. Então, o que significa isso? Né? Que nesse universo de 16 peças, com essa configuração, a probabilidade de que eu retire, retirando ao acaso duas peças, a probabilidade de que ambas sejam perfeitas será, então, de 3 oitavos. Certinho? Vamos, então, agora para o comentário da segunda pergunta, letra B. Então, agora nós precisamos avaliar uma pergunta que tem uma característica diferente. A probabilidade de que pelo menos uma seja perfeita. Ou seja, dentro desse universo, eu vou retirar ao acaso duas peças e eu quero saber qual é a probabilidade de pelo menos uma dessas peças ser boa. Para isso eu vou lançar mão desse evento A que nós definimos, né, que é a probabilidade de defeito. Então você tem aqui dentro do espaço amostral a probabilidade de 10 peças serem boas, o evento com 10 peças boas e um outro evento com 6 peças com defeito. Aí, nós vamos escrever esse evento da seguinte forma. A probabilidade de pelo menos uma boa, eu vou escrever como sendo esse B' aqui. E como que eu vou definir a probabilidade de pelo menos uma ser boa, né? Eu vou dizer que essa probabilidade de pelo menos uma ser boa é 1 menos a probabilidade de apresentarem defeito. De fato, se eu estou separando os eventos dessa forma, esses dois eventos, o evento B e o evento A, são complementares. Ou seja, se você retirar uma peça, ou você vai retirar ela daqui, ou você vai retirar daqui. Então, ao retirar duas peças, a probabilidade de que pelo menos uma seja boa é o evento certo, 1, menos a probabilidade de que ambas sejam defeituosas, né? Então, eu vou calcular agora esse P de A. Eu vou calcular a probabilidade de uma peça ser defeituosa, mas não apenas para a primeira. Eu vou calcular a probabilidade da primeira ser defeituosa,
Depois eu vou calcular a probabilidade de a segunda ser defeituosa, dado que a primeira apresentou defeito, né? Então, aí, o que que eu vou fazer? Produto dessas probabilidades e depois eu volto aqui e faço o evento complementar, um menos essa probabilidade, tá certo? Então vamos lá, novamente, lançar mão aí dos nossos cálculos auxiliares. Beleza. Então, o primeiro cálculo auxiliar que a gente vai fazer é a probabilidade de a primeira peça apresentar defeito, que é o evento A é defeito de qualquer tipo, né? A probabilidade de a primeira peça apresentar defeito vai ser o quê? Veja que o evento A tem uma quantidade de 6 elementos. O número de elementos do evento A é 6. Então, A é qualquer defeito, moderado ou grave, né? Pela definição clássica de probabilidade, então a probabilidade da primeira peça apresentar defeito vai ser o quê? Vai ser então 6 em 16. E simplificado é o mesmo que 3 em 8. Certo. Agora, eu preciso calcular a probabilidade de a segunda peça apresentar defeito, dado que a primeira peça apresentou algum tipo de defeito. Nesse caso agora, o evento da probabilidade condicionada, eu vou olhar para o universo todo que nós temos aqui, né, em um espaço amostral reduzido. Veja que, como eu já tenho a informação de que a primeira peça apresentou defeito, então eu já retirei uma peça, né, ao acaso. Então, o meu espaço amostral agora fica reduzido, né, a 15 peças. Como eu tirei aqui uma peça desse subespaço A aqui, eu tirei uma peça de dentro desse conjunto amarelinho aqui, ó. Então, este conjunto amarelinho que tinha antes um total de 6 peças, 4 com defeitos e 2 com defeitos graves. Eu não sei se a peça que eu retirei tem defeito grave ou se ela tem defeito moderado, mas eu sei que ela tem defeito. Então, essa peça foi retirada de algum lugar aqui desse conjunto A. Se aqui tinha 6 peças, agora tenho apenas 5 peças aqui dentro desse conjunto A. Sendo assim, a probabilidade de eu tirar uma segunda peça com defeito, dado que eu já tirei uma com defeito, vai ser agora olhar. Eu vou ter 5 casos favoráveis, não tenho mais 6 porque eu já tirei uma com defeito, em um universo de 15 peças, ou seja, de 15 casos possíveis, tá? Então, essa probabilidade vai ser de 5 em 15. Simplificando isso daqui, essa probabilidade, então, vai ser de 1/3, tá certo? E veja, então, a probabilidade de esse meu evento A, na retirada das duas peças consecutivas ao acaso, vai ser a probabilidade, então, desse evento A será o quê?
será a probabilidade de a segunda apresentar defeito, dado que a primeira apresentou algum defeito, ponderado pela probabilidade de a primeira apresentar defeito. É a regra do produto, né? Por quê? Eu estou aqui calculando a probabilidade da primeira apresentar defeito e a segunda apresentar defeito. Aí eu calculo a probabilidade de as duas apresentarem defeitos, né? E depois, quando eu vier aqui para o evento complementar, então, se eu pegar 1 menos a probabilidade de as duas apresentarem defeito, o que vai ter como resultado é que pelo menos uma daquelas é perfeita. Então, nesse caso, a probabilidade de A vai ser o quê? Vai ser probabilidade da segunda dado a primeira, 1/3, vezes a probabilidade da primeira, 3/8. Como eu estou multiplicando essa coisa toda aqui, então esse produto vai dar 1/8. Pronto. Já que eu conheço a probabilidade da primeira e a segunda apresentarem algum defeito, agora a probabilidade de pelo menos uma, eu chamei de belinha esse evento pelo menos uma, ser perfeita, vai ser de 1 menos 1/8. Então, a probabilidade de pelo menos uma ser perfeita, né, vai ser de 7/8, tá? E aí, então, a gente usou a probabilidade do evento complementar como um atalho para chegar à probabilidade de menos uma, de pelo menos uma, né? Então, isso é uma forma muito recorrente aí de calcular probabilidades de pelo menos uma, né? Tá joia? Então, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí, tenham compreendido. E aí, vamos então lá para a, a pergunta C. Então, moçada, vamos à resolução da questão da letra C, né? Qual que é a questão aqui? A probabilidade de que nenhuma das peças retiradas tenha defeitos graves. Então, nós fizemos um ajuste aqui no nosso quadrinho de informações, né? Pelo seguinte motivo. Nós vamos definir um outro evento, que é o evento que está circulado em amarelo, né? Os elementos desse evento são as peças que não apresentam nenhum defeito. Então, eu estou chamando esse evento aqui de F, tá? F é esse evento circulado de amarelo, tá? Então, a probabilidade de F, ou seja, a probabilidade de de duas peças selecionadas ao acaso não apresentarem nenhum defeito, vai ser dado de que forma? Pela probabilidade condicionada, isso vai ser a probabilidade de um F. O que é um F? A primeira peça retirada não ter defeito. E 2F, né? E é o teorema do produto, né? Primeira não ter defeito e a segunda não ter defeito. Interseção com 2F. Joia? Que é exatamente o que? É a probabilidade de a segunda não ter defeito, dado que a primeira
não apresentou defeito, conhecida essa informação, vezes a probabilidade de a primeira não ter defeito, né? Pois bem, aqui então a gente vai ter que calcular essas probabilidades, olhando para qual universo. Interessa para a gente aqui, então, dois universos em particular. O universo do evento F, que é nenhuma ter defeito, e o universo aqui do nosso espaço amostral. Ok. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Para calcular essa probabilidade, nós vamos lançar mão dos nossos cálculos adicionais aqui, que é a probabilidade de a primeira peça não ter defeito e a probabilidade da segunda não ter defeito, que é condicionada, né, a gente conhecer a informação de que a primeira não teve defeito. Então, a probabilidade de a primeira peça não ter defeito, ela é o quê? Então, a gente consegue extrair essa informação olhando direto aqui. Veja, o evento F, né, tem exatamente o quê? 14 peças aqui. Essas 14 são quem? As 10 que são boas e as 4 que apresentam defeitos moderados, né? Como está querendo a probabilidade de nenhuma ter defeito, né? Então, defeitos graves, né? Então, eu estou olhando para as peças que não apresentam defeitos graves, tá certo? As peças que não apresentam defeitos graves são as que não apresentam nenhum defeito e as que apresentam defeitos moderados. Então, eu tenho 14 peças aqui, que são os casos favoráveis, nesse universo de 16 peças, tá certo? Isso daqui pode ser simplificado como sendo 7 oitavos. Bom, agora, conhecendo a informação de que a primeira peça não apresenta nenhum defeito grave, eu vou calcular a probabilidade de a segunda peça não apresentar defeito grave, tá? Então, a probabilidade da segunda peça não apresentar defeito grave, dado que a primeira não apresentou, agora o que que acontece? Se eu já sei que a primeira não apresentou defeito grave, né, então nesse conjunto F aqui, eu tinha 14 peças, eu já tirei uma, né, porque a primeira eu já sei que não apresentou defeito grave, então ela é desse conjunto F aqui. Então sobraram 13 peças ali dentro dos eventos favoráveis, casos favoráveis. E eu tirei uma peça do universo, quer dizer, essa peça que eu tirei aqui dos eventos favoráveis saiu do universo, tá? Então agora o meu universo não tem mais 16, mas sim 15, né? Então nesse caso, a probabilidade de uma peça não apresentar defeitos graves, ô, gente, aqui defeitos graves, tá? O meu evento. Esqueci aqui, tá? Defeitos graves, defeitos graves, defeitos graves para todos esses eventos aqui. Então, a probabilidade de uma peça não apresentar defeitos graves, pela teorema do produto aqui, vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de a segunda não apresentar defeitos graves, dado que a primeira não apresentou, 13 sobre 15, ponderado pela probabilidade de a segunda não apresentar defeitos graves, 7 sobre 8. 13 vezes 7, 91. 15 vezes 8, 120. Então, a probabilidade de que as duas peças escolhidas ao acaso não apresentem
defeito grave em nenhuma das duas, né? Na primeira e na segunda, é de 91 em 120. Concluímos assim a solução da pergunta da letra C. Vamos lá agora dar uma olhadinha na pergunta da letra D. Então, moçada, finalmente aí a probabilidade de que nenhuma seja perfeita. Olha, a probabilidade de que nenhuma seja perfeita é a probabilidade de que ambas apresentam defeito, ou seja, é a probabilidade de a primeira ter defeito, no caso aqui defeito é a qualificação generalística de defeito, e, quando a gente fala e, estamos usando a interseção, a segunda apresentar defeito, né? Então, essa é a probabilidade de nenhuma ser perfeita. Você retira uma, ela deu defeito, retira a outra, ela também deu defeito, né? Então, a probabilidade que nós estamos procurando aqui de nenhuma ser perfeita, essa probabilidade nós já calculamos quando nós fizemos os cálculos auxiliares lá para responder a probabilidade de pelo menos uma, né? Então, veja que a probabilidade de a primeira apresentar defeito e a segunda apresentar defeito é exatamente o quê? É exatamente a probabilidade de a segunda apresentar defeito, dado que a primeira apresentou defeito, dado que eu conheço a informação de que a primeira apresentou defeito, ponderado pela probabilidade de a primeira apresentar defeito. Se você retornar lá na discussão do cálculo auxiliar da letra, da letra B, vamos verificar isso lá? Então, veja, exatamente o que está perguntando, né, lá naquela questão C, é a probabilidade de que nenhuma seja perfeita, ou seja, a probabilidade de que a primeira e a segunda apresente defeito. A probabilidade que a primeira e a segunda apresentem defeito é a probabilidade que a segunda apresenta defeito, dado que a primeira apresentou, vezes a probabilidade da primeira apresentar. Nós já fizemos esses cálculos. 1/8, então, é o resultado lá da nossa pergunta da letra C, tá bom? Então, vamos voltar para lá e só escrever isso para finalizar a nossa telinha. Então, a solução para isso daqui vai ser a probabilidade de a segunda apresentar defeito, dado que a primeira apresentou defeito, que vai ser de 1/3, vai ser de 1/3, vezes a probabilidade de a primeira apresentar defeito, que vai ser de 3/8. Simplificando isso daqui, teremos então 1/8. E concluímos então a questão 19.